Bem-vindos e bem-vindas ao Lugar da Fala. Mais uma vez, eu tô aqui com os meus queridos André Lopes e Igor Monteiro, dessa vez para falar sobre o naufrágio dos afetos. Vamos lá, meninos, mais um episódio juntos. Que prazer. Que prazer nosso, né, Igão? Tudo nosso. Vamos nos afetar aqui ao longo desse quarto episódio. Vamos que vamos. Bom, bora. Eu sempre fico responsável por começar nossos episódios e não vai ser diferente dessa vez. Vamos falar do seu último livro, o quarto aí a quarta das suas obras, um livro que vai trazer um tema que, para mim, e aí eu vou fazer aquela minha leitura de novo da tua obra, ele traz um amadurecimento do tema anterior, do valor presente, aprofundando e até humanizando ainda mais a questão do momento presente, a questão da ansiedade, que são temas que a gente escuta bastante no valor presente, mas ainda ecoam nesse livro de agora, nesse livro Naufrágio dos Afetos. Quando a gente olha numa primeira observação o livro Naufrágio dos Afetos, talvez não fique claro, acredito que até porque a gente coloca afeto, a palavra afeto, o vocábulo afeto, numa conotação muito positiva. Sim. Afeto me remete mais a carinho, e você não traz essa leitura na tua obra. Não exatamente essa, você também traz essa, mas você traz o afeto no lugar do afetar, que pode ser positivo quanto negativo. E aí eu quero começar o nosso episódio da seguinte forma. Lá no livro, você fala que na sua geração, quando você era mais novo, a gente vivia como mundo uma questão muito grande da desigualdade social. E esse era o grande problema sobre o qual todo mundo jogava holofote. E na sua visão a gente avançou nessa resolução do que é a desigualdade social, mas a gente criou uma desigualdade afetiva. O que é essa desigualdade afetiva? O que é o afeto? O que é o naufrágio dos afetos? Você aproveita para explicar a capa desse livro, que é das artes mais bonitas aí da sua obra como um todo, porque ela tem uma pegada um tanto diferente das demais. Sempre uma alegria conversar com vocês, e não foi à toa que a gente fez essa formação. A análise, Igor, ela é super importante. O afeto está sempre associado a um sentimento bonito, ao carinho. Mas o afeto, na sua complexidade, representa mudança. Toda vez que a gente é afetado por um afeto positivo, por um afeto negativo, por uma dor ou por um amor, a gente sofre uma mudança. A sensação que eu tenho é de que o mundo sofre cada vez mais, nós sofremos cada vez mais mudança nesse mundo acelerado, sem que percebamos. A gente precisa estar consciente de que esse excesso de velocidade, esse excesso de estímulos, essa capacidade que a gente tem de lidar com tanta informação, tem proporcionado em todos nós e na sociedade, na organização dela, mudanças contundentes. O naufrágio dos afetos é essa percepção. Ele começa com o olhar ou com o resgate. No começo do livro, né, na minha dedicatória, eu falo para os meus pais e para os meus filhos. Eu tento fazer uma conexão de alguma coisa que talvez tenha se perdido. Eu coloco, dedico esse livro aos meus amados pais, Alarico e Vera, e meus amados filhos Bento e Maria, e a beleza da existência ascendente, meus pais, e descendente de cada um de nós. Como é que a gente se conecta, né, e termino dizendo, os que mais nos afetam foram afetados e nos afetarão. Como é que a gente consegue aceitar essa mudança? Eu fiz um recorte aos meus tempos de escola, a uma das primeiras imagens sociais que me impactaram, a ideia da desigualdade social. Ela era muito falada nos bancos da escola, como que a gente poderia mitigar isso, como é que esse mundo industrial estava crescendo e fazendo, né, aumentando esse abismo da desigualdade. E aí eu fui percebendo, ao longo do meu amadurecimento, que a gente também foi sofrendo esse mesmo abismo com relação aos nossos afetos. É comum a gente encontrar pessoas que hoje estejam completamente perdidas, flageladas nos seus afetos. A desigualdade social, ela tem uma proporcionalidade absurda, que dói. Uma parte pequenina da população, 2,5%, acumula a maior parte da riqueza do país, do mundo, do globo. Eu acho que isso se reproduz também nos afetos. Será que mais de 10% das pessoas que a gente conhece, que a gente tem contato, estão completamente bem resolvidas com seus afetos? Não é o que me parece. Não é o que aparece para mim a todo momento. A automedicação. Quanta gente que toma remédio para dormir também toma remédio para acordar. Quanta gente que está preocupada, a gente está falando sobre alta performance aqui antes de começar o nosso papo. Quanta gente preocupada em ter uma alta performance estética, esportiva, intelectual. A gente não aceita mais os defeitos, o
tempo das coisas. Philip Gulley, no seu livro que fala sobre Eclesiastes, diz que o buscar ensina coisas que o encontrar não ensina. A gente se esvaziou dessa beleza que existe no buscar, na conquista. O naufrágio dos afetos tenta estabelecer talvez pesos e contrapesos para essa nossa analgesia coletiva. Parece que está todo mundo anestesiado. Quando você tem uma dor, você imediatamente procura um medicamento, mesmo que essa dor seja não sua, mas de um dos seus. Se você tem um filho que está pulando em casa, você bate na porta do psiquiatra e diz para ele, olha, eu quero que meu filho tome Ritalina porque ele tem hiperatividade. Você diagnostica alguma coisa que alguém demorou anos para se tornar um especialista e você acha que você consegue entender. Se o cabelo está caindo, você imediatamente vai na farmácia e pede um comprimido que talvez resolva o seu problema. E quando você está diante de amores, de alegrias, você está abduzido pela ideia de compartilhar em tempo recorde, instantaneamente para outras pessoas. Quantas vezes as sensações estão do seu lado, na sua frente, e você está mais preocupado em contar para alguém que está muito distante de você aquela experiência que você não está conseguindo viver efetivamente, afetivamente, sendo afetado. E aí, por isso, no livro, eu trouxe, nessa capa, eu trouxe Marina Pape, uma das artistas que eu mais adoro. Tem em casa obras da Marina. A Marina faz intervenções em fotografias com uma caneta, um desenho maravilhoso. Eu pude acompanhar o nascimento dessa artista na Rádio Bisa. Eu e o Rafa foi uma estagiária que virou uma mega artista. E quando eu a convidei, eu queria que ela tivesse essa leveza dos traços em alguma coisa que para mim era densa. Como você falou, Igor, era pesado de certa forma como tema. E lá no livro, se vocês perceberem, a gente tem na capa um coração, que é um pouco óbvio, né? Ele está aqui tentando não naufragar, mas quando a gente vira a quarta capa, a gente tem um desenho que não vai dar para ver aqui na tela, mas depois a gente pode mandar a referência. Tem um cérebro no meio do caminho, do afundar, e lá no fundo um pulmão. O pulmão que já está lá naufragado. O que eu quis dizer com isso? Em termos cardiorrespiratórios, a gente já naufragou. Vivemos essa incapacidade de respirar, de puxar o ar com tranquilidade. A nossa vida é apressada, é desconectada com o tempo. Então, com relação a isso, já não tem mais muito jeito. O cérebro está no meio do caminho. São tantas informações do que eu chamo essas bugigangas ideológicas, né, que são esses recortes sem nenhuma qualidade que começam a permear as nossas mentes e faz com que nós soframos de uma espécie de obesidade intelectual. Consumimos tanta informação sem nenhum tipo de filtro, nenhum tipo de dieta, que não sobra espaço para o sentimento. Essa obesidade, metafórica obesidade intelectual, traz consigo a reboque uma outra terrível metafórica patologia, que é a anorexia sentimental. Quem fica refém das ideias não consegue espaço para o sentimento. Quem fica refém de comprar informação, receber informação em abundância, não tem espaço para os afetos e para o sentimento. A gente pode e deve resgatar isso através, já que o cérebro está em processo de naufrágio e o pulmão já naufragou, a gente pode fazer isso através do coração. A gente ainda se emociona, a gente ainda sente saudade, a gente ainda se apaixona, a gente ainda consegue enxergar um belo, a gente ainda consegue massagear a nossa mente, as nossas ideias com uma cena bonita. Que a gente jogue luz, como o Igor disse, para esse lugar e que a gente possa, a partir daí, sair ou ir deixando de lado essa analgesia coletiva. Ufa! Começamos bem. Começamos bem. Igor, eu gosto muito quando você traz esse posicionamento inicial, que hoje a gente está tão acostumado com os afetos positivos, né? E a gente deixa talvez de lado esses desafetos ou afetos negativos. E o livro ele retrata bastante sobre algumas situações e contextos do qual esses afetos realmente eles não são colocados em voga, e a gente vai trazer algum deles já para vocês em breve. Mas antes disso, Pedrinho, eu queria trazer uma reflexão para a gente aqui, e aí serve para todos nós a gente responder. Lá atrás o Yin Yang, uma grande filosofia que deu origem para o taoísmo, ela retrata que para todo polo positivo existe um polo negativo. E para cada gama de positivismo há um incremento de negativo dentro dele. Será que para todo afeto positivo há um incremento de desafeto? A análise é importante. Eu não sei se há. Eu prefiro essa ambivalência que é humana.
nós seres humanos somos ambivalentes. O mundo, a polarização que a gente vive nos tempos atuais, talvez ela encontre respaldo, reverbere no comportamento humano, porque de certa forma ela encontra conexão nessa ambivalência. Mas quando a gente fala de afetos, eu não sei se a gente deve se preocupar tanto com essa. Não existe nada mais positivo do que você experimentar um afeto, seja ele um afeto positivo ou negativo, na sua plenitude. Eu vou te dar um exemplo que para mim é recente e me impactou demais. Eu tive a possibilidade de levar meu filho para ver a primeira decisão de futebol no estádio, no Maracanã. Uma final entre Flamengo e Corinthians, que o Flamengo, meu time, o dele, terminou o jogo jogando muito pior do que o Corinthians. O jogo estava empatado, foi para pênaltis e todo mundo começou a filmar os pênaltis. Eu, não por estar conectado com os afetos, eu não quis filmar porque eu não tinha a menor capacidade de me concentrar ali em nada que não fosse aquela batida de pênalti. E o Bento foi me narrando os pênaltis, porque eu falei, filho, eu não tenho condição de assistir uma decisão de pênalti com você. Não, papai, vai dar certo, o time não tá jogando bem. O ídolo do meu filho, Felipe Luiz, um dos maiores jogadores do Flamengo, um cara que eu adoro, foi o responsável por bater o primeiro pênalti. O Felipe Luiz é o maior ídolo do meu filho, mas assim, é o maior ídolo de verdade, é o grande ídolo do meu filho. Meu filho usa a camisa 16 por conta do Felipe Luiz. O Felipe Luiz perde o pênalti. Quando o Felipe Luiz perde o pênalti, eu falei, acabou, eu não vou mais ver essa decisão. Meu filho com os cabelos grandes dele e olhando pro jogo, eu meti minha cara nos peitos do Bento e falei, papai, não vai assistir a decisão de pênalti. Ele faz isso, papai, porque você não dá sorte, né? Começou aquela brincadeira e eu estava ali plenamente conectado, na verdade, com os afetos. Eu escutava a batida do coração do meu filho. Eu escutava o quanto ele estava nervoso e, obviamente, né, por não ver ali, eu acho que eu fiquei mais ansioso ainda com aquela história e foi acontecendo tudo até que, em determinado momento, o Bento fala, papai, é o pênalti decisivo e o Rodinei vai bater. Eu falei, ai meu Deus, eu não vou ver essa decisão. O Rodinei bateu o pênalti e fez o gol. E naquele momento que eu estava com o rosto afundado no peito do Bento, eu segurei os braços dele e eu olhei para a cara do Bento e ele estava gritando em pé na arquibancada, gritando, vamos, naquela catarse, né, daquele título, ele que é um apaixonado pelo futebol como eu, ele estava naquela catarse e sabe o que aconteceu, gente? Eu não consegui comemorar, eu não consegui mais prestar atenção no jogo. Porque eu olhei para o meu filho e ele estava chorando. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi o meu filho chorar de emoção. Eu já tinha visto o Bento chorar de dor, eu já tinha de tristeza, até de frustração, mas de emoção eu nunca tinha visto. Tá ali, conectado única e exclusivamente com ele, sem uma tela, sem terceiros, sem o mundo à minha volta, me fez ter a possibilidade de ver o meu filho chorar de emoção pela primeira vez. Aquele afeto era único e exclusivamente aquele afeto. Eu não tinha como pensar se aquilo ia acabar, se ia vir uma tristeza, se tinha um polo negativo ou negativo. Me permitir vivenciar aquilo foi uma das experiências mais belas da vida. Eu nunca vou esquecer dessa cena de ver o meu filho chorando pela primeira vez. Então, eu não sei se talvez a gente deva fazer justamente um exercício de se liberar desse contrapeso, desse polo, dessa diferenciação quando a gente está experimentando um afeto. Se for um afeto de tristeza, que a gente mergulhe naquele afeto, tire o que tem que tirar melhor daquele, sofra a mudança que todo o afeto nos convida a experimentar, mas que a gente saia pronto para experimentar na frente um outro afeto negativo ou, quem sabe, um outro positivo. Tomara que seja um positivo. Ou seja, o Pedrinho ele acaba de nos dizer que a atenção aos detalhes, ao momento presente, ele é vital, né? Sim. Igão, eu queria te ouvir. Isso foi uma pergunta de uma... E se você quer trazer a sua fala para esse lugar, por favor, mande mensagem pro Pedrinho, pro Igor, para mim. Deixa aqui nos comentários sobre assuntos que vão te interessar e questionamentos que você quer que a gente traga. Uma grande fã do trabalho, tanto do Expresso quanto do Pedrinho, Rádio Ibiza, a Luciana, ela mandou uma pergunta que se chama o seguinte, assim. Meninos, gostei, né? Porque trouxe a gente para um lugar interessante. Meninos, conta uma história ou narra uma situação do qual você teve um grande afeto na sua vida. Tá. Eu acabei de narrar. Foi mesmo. A situação que eu tive um grande afeto na minha vida.
Cara, eu tive, felizmente, algumas e acho que pegando carona um pouco no que o Pedrinho falou, a gente tem que estar com ouvido e coração aberto para viver de fato, mergulhar de fato nessa experiência e se deixar afetar independente do valor que isso tem. Mas eu vou aproveitar que a gente falou disso em algum dos episódios dessa primeira temporada, que foi sobre o meu processo de tratamento durante o linfoma de Hodgkin, para pegar carona no negócio que meu pai me falou, porque foi muito marcante para mim. Porque, contextualizando, eu falei nos episódios aqui nessa primeira temporada que quando eu tinha 16 anos, o ano era 2009, eu fiz um tratamento de linfoma de Hodgkin, que é basicamente um câncer linfático. E teve um momento, e era um momento de Páscoa, e isso é muito simbólico, né? Eu sou de um colégio católico também, eu estudei no Santo Agostinho. Era o feriado de Páscoa, eu fiquei uma semana internado para poder fazer uma bateria de exames consecutivos para definir o diagnóstico do que eu tinha. Eu já não vinha bem, eu perdi bastante peso, estava com um sentimento de compressão no peito, que era exatamente onde estava localizado o tumor. E nessas idas e vindas não, porque eu fiquei internado, mas os meus pais se revezavam entre indas e vindas dos meus pais para me acompanhar nesse processo. Num dos dias era o meu pai, e foi exatamente o dia que eu fiz uma punção de coluna, né, de vértebra, assim. E é um dos mais dolorosos de todos e tal. E já tinham me preparado para essa questão de ser o processo mais doloroso do diagnóstico. Que, enfim, é uma agulha relativamente grande, né? Que ela é inserida na tua medula e a pessoa ainda dá uma mexidinha para puxar ali o material e fazer o diagnóstico. E aí eu lembro que, claro, a ansiedade tomou conta de mim, do meu pai, que era quem estava ali na hora, porque dali a poucos minutos entraria o médico e a enfermeira para fazer o procedimento. E aí meu pai, se deita de bruços para fazer o procedimento, meu pai olhou para mim, ele pegou na minha mão, eu estava sentado na maca, ele falou para mim só isso: não pense. Não pense. Ele tinha acabado de ver um filme que eu acho que era O Último Samurai, e essa fala foi dita pro personagem do Tom Cruise numa ida para o campo de batalha. Não pense. Filho, aconteça o que acontecer, não pense. E eu levei aquilo que ele me falou pro tratamento como um todo. Você não pensou Não pensa no tratamento. É quase aquela coisa do vivo um dia de cada vez. Aquele momento da minha vida me ensinou que ali eu não tinha outra escolha, era um dia de cada vez. Então, assim, claro que o processo como um todo me afetou, mas essa fala do meu pai especificamente, ela me afetou muito, porque ela me colocou nesse lugar do como eu vou fazer para enfrentar? Ninguém tem manual de instrução para enfrentar uma situação dessa, mas o único manual que eu tinha, a única instrução que eu tinha foi essa instrução que meu pai me deu e foi a mais valiosa. Porque eu não podia pensar no vai dar certo, vai dar errado, vai dar bom, não vai. Eu só tinha que fazer o protocolo e viver. E deu certo. E olha que bonito isso. A gente pode ser afetado tirando a intencionalidade. Quando ele fala para você não pensar, talvez por uma lógica você fala, mas peraí, mas como é que eu sou afetado se eu não penso? É justamente aí que você é afetado. Porque você se conecta com questões instintivas, sentimentais, né, fisiológicas, que não necessariamente estão no dolo, estão na intenção de pensar. É genial esse conselho de um pai que talvez desesperado ali falou: a sublimação que eu posso ter dessa história, a retirada, a analgesia, a anestesia que eu posso dar para ele, é tirar dele a maior dor que tá, que é justamente essa do pensamento. Sim. Da especulação que a gente faz. Né? Total. Muito legal. Para mim foi muito positivo. Assim, esse conselho ele é muito marcante para mim, porque apesar de parecer tão simples, ele foi muito poderoso para o processo como um todo. Tanto que eu lembro dele até hoje, me afetou. Pô, te afetou. Isso é muito bom, porque ele vem de um lugar também da dor, né? Um lugar da preocupação, um lugar da ansiedade, um lugar talvez da frustração. Por que eu, né, Deus? Por que logo eu? E você falou um negócio, André, que é uma pergunta que eu acho legal a gente fazer, jogar aqui para vocês também, para todo mundo que está assistindo a gente. A gente tem tido, eu acho que esse excesso de diagnóstico, relacionado a tudo, a saúde mental, ele talvez seja um grande causador dessa impossibilidade de sermos de fato afetados. O afeto, muitas vezes, ele precisa de tempo. Né? Quando você sofre um afeto, se você está falando de uma paixão, se você está falando de um amor, você precisa de tempo para que essas coisas se organizem na sua cabeça, dentro de você, como ideias, quem sabe como crenças, coisas que vão ficando mais fortes. E a gente tem vivido essa efemeridade, né? essa necessidade de que as coisas sejam resolvidas. Você pode levar isso para todos os campos, você leva para o campo profissional. Virou moda, né? Para muita gente achar que está sofrendo um processo de burnout. Sim.
Não que isso não seja importante, é óbvio, né? Tem que sempre fazer um disclaimer, porque a gente sabe como é que é a internet, como é que são as mídias sociais, mas é quase como se você tivesse hoje, ao sair de casa, que pegar uma bengala para logo se apoiar. E o livro ele tenta construir justamente tem uma abertura que eu acho genial do Pondé, que ele diz que a gente vive, né, num mundo limpo e estéril. Eu uso essa frase dentro de um contexto para abrir o livro. Ele fala que a gente vive num mundo limpo e estéril, mas de covardes do afeto. É todo mundo querendo ser tão correto, ético, bom, justo, do bem, que a gente já não consegue mais se afetar. Sentir raiva, sentir ira, ficar pé da vida, escolher um caminho errado de vez em quando, faz parte da essência humana, é o que a gente sabe fazer melhor, é errar e corrigir o erro. Você pega hoje um animal correndo numa savana, ele quase não erra o caminho dele, ele não bate numa árvore, ele não tropeça, ele não esbarra, a gente faz isso o tempo inteiro. O Karnal, numa das análises dele sobre o aprender, ele diz, né, no meu caso, eu ando há 42 anos, tenho 43, eu ando desde um ano. Eu ando há 42 anos e ainda tropeço. Quer dizer, por mais que você tente fazer tudo certo, você vai errar, você vai tropeçar. A gente precisa estabelecer a aceitação para essas contingências da vida. E o que eu vejo hoje, e o Naufrágio dos Afetos tenta, pelo menos, corrigir, se é que é possível, um pouquinho dessa discrepância, é que a gente não tem mais aceitado nenhum tipo de desvio de um caminho pré-estabelecido que talvez não leve a gente a lugar nenhum. Isso é muito bom, porque se eu pego para trazer a minha história, ela me leva a exatamente esse lugar, Pedrinho. No meu casamento recente, a festa do casamento recente com a Marília, a gente queria muito que meus avós, de 94, 93 anos, eles entrassem entregando a aliança, né? E quando a gente fez o convite para eles lá em Juiz de Fora, a cidade deles, cidade que eles moram, eles residem, a gente entregou o convite, entregou uma santa, eles são muito católicos, para que eles se interessassem mais do que já se interessariam por entrar. A gente sabe, é uma viagem, tem uma duração um pouco longa para a idade que tem, é um caminhar até entregar as alianças. E uma das passagens que meu avô ele trouxe foi exatamente sobre a relação do amor ao tempo, né? O amor, ele está relacionado ao tempo da mesma forma que a brasa está relacionado ao vento. E o que significa isso? Se a brasa ela não tem a efervescência do calor interno, bater um vento, ela vai se dissipar, ela não vai acender, ela não vai virar chama. Uhum. Se a brasa ela tem um calor interno, se ela está alimentada, o vento vai bater e essa chama ela vai se ampliar, ela vai virar fogo. E assim serve a mesma coisa para o amor, com o tempo. Se o tempo ele passa e o amor ele não existe, ou ele é inexistente, ou ele é furtífero da vida, uma hora ele vai acabar. Mas se o amor ele é alimentado cotidianamente, se o amor ele está ali presente, ele de fato faz sentido para que aquilo exista, com o tempo ele vai transbordar. E quando ele traz essa passagem, talvez o meu momento mais marcante assim, de todo o casamento que eu tive com a Marília da festa, foi a entrada dos meus avós. Do lado, você vai ver isso quando você passar, vai estar o cerimoniante do seu lado falando assim, bota a língua no céu da boca, não chora. Meu amigo, na hora eu fui tentar botar a língua no céu da boca, eu e a Marília, a gente em prantos, meus avós chorando, porque na minha cabeça eu tava vendo um reflexo do quanto o tempo foi bondoso com esse amor, sabe? Uhum. Do quanto eles se deixaram afetar pelos desafetos ao longo do caminho, mas mais do que isso, se afetar por um lugar de estamos juntos aqui, estamos vivendo, são 73 anos um ao lado do outro. É muitos anos de vida. Sim. E aí a entrada deles me leva exatamente para esse lugar, assim, do lugar de eu ter vivido um afeto de algo que não foi contemplativo naquele momento, mas vai ser eterno, assim como o tempo vai me trazer. Maravilhoso. Incrível. Tem a música você falou dessa beleza do tempo da brasa, tem uma música de dois gênios do samba, Zé Luiz do Império, aqui do Rio, e o Nelson Rufino da Bahia, que é o Tempoê, que ele fala, né? Um amigo meu queria ter a glória apressada, esqueceu que o tempo tem lugar e hora marcada. Chegou no lugar primeiro e o tempo mais atrás. Esperou sentado em pé, cansou, finalmente aprendeu mais. Não dá para você acelerar esse processo desse afeto que é contínuo, né? E a música diz isso. A segunda parte também diz, né? 1000 exemplos tem o mundo sobre
sobre o amor, aí ele fala o desafio do dia a dia, aí ele fala: veja a fruta que é madura por processos não normais, não tem a cor, nem o cheiro, nem sabor das naturais. Né? Que é um pouco, de novo, a necessidade que a gente tem de estabelecer determinados processos que são duradouros ou que precisam de mais tempo para acontecer do jeito que eles deveriam. A educação das nossas crianças hoje merece também esse mesmo grifar, essa mesma iluminação, porque a gente tem tido essa incapacidade de esperar que as coisas se desenvolvam no tempo dela, é o acelerar de uma fruta madura. Crianças podem ser comparadas nesse lugar a uma fruta que está em processo de amadurecimento. Quantas vezes a gente quer mitigar, acelerar ou, quem sabe, extinguir um tipo de sofrimento que faz parte da construção daquela criança. Se ela está com dificuldade na fala, pode ser que ela não precise imediatamente de uma fonoaudióloga, pode ser que ela precise de mais conversa com você. Se ela está com um problema de baixa capacidade de concentração, pode ser que ela não tenha um déficit de atenção, pode ser que ela precise de mais experiências que requeram dela uma atenção, e talvez essas experiências estejam ao seu lado. Eu acho que é claro que a gente tem que tomar muito cuidado com tantas coisas importantes que hoje são possíveis e passíveis de serem diagnosticadas, para serem tratadas, mas a gente não pode tirar a nossa responsabilidade de curar determinadas dores. Nem tudo se resolve na farmácia. Muitas vezes você resolve sentado na rede. Muitas vezes você resolve sentado na contemplação de um pôr do sol, de nascer do sol, ou de um almoço sentado, né, com seus filhos ou com as pessoas que você gosta. O livro tenta restabelecer essa conexão com o tempo, como o Igor disse, como continuação do valor presente, mas ele também faz um esgarçar nessa nossa responsabilidade de cuidar dos afetos, tanto daqueles que a gente causa nos outros, quanto daquele que os outros causam na gente. Incrível. Pedrinho e André, vou entrar num tema que a gente já entrou de alguma forma em outros momentos aqui, mas eu acho que de todos os temas que a gente já tratou, o livro Naufrágio dos Afetos, ele tem mais relação direta com esse tema. A gente vive a era da informação rápida, a era da informação instantânea. Tem um filósofo também bastante interessante, que é o Christopher Turk, que é um filósofo alemão, que ele vai falar que a gente vive uma era de cansaço, desatenção, e o tempo todo essa excitação. E uma das consequências diretas que a gente trouxe no episódio é a cultura do cancelamento, que é esse hábito quase instintivo que a gente tem de pegar o erro de outra pessoa, sobretudo se for uma pessoa pública, e criar o nosso próprio tribunal o mais rápido possível para cancelar a imagem dessa pessoa. E claro que os erros pessoais, eles correspondem a uma gama que vão desde a política, passando pelo futebol, passando pelo, enfim, são vários os temas passíveis de um ser humano qualquer errar, afinal, somos seres passíveis de erro. Quero te ouvir porque isso me leva justamente para o naufrágio dos afetos. Particularmente, a gente já falou disso aqui, acredito que a gente está muito ansioso nessa de tomar uma decisão sobre quem está certo e quem está errado. É evidente que existem questões maiores e questões que a lei prevê como crime, mas existem outras tantas que a gente se precipita a rotular a pessoa culpada de alguma forma. Mas qual é a importância que a gente tem no nosso tempo e dentro dos afetos de perceber que o outro e essa figura pública, essa pessoa famosa, ela também erra? O quanto isso pode ser positivo para a gente na perspectiva de dizer assim, não somos perfeitos. Queria te ouvir desse lugar a importância do erro, sobretudo quando é uma pessoa que parece tão distante. Tem duas coisas que podem ser caminhos de resposta para essa tua reflexão. A primeira está ligada ao indivíduo, a segunda está ligada ao coletivo, à sociedade. A do indivíduo é uma aceitação de que ele também pode errar. Vou explicar. O capítulo que eu achei que ia ser o mais polêmico, quando a gente escreve um livro, a gente tem algumas frases, algumas passagens, às vezes alguns capítulos que a gente fala, esse aqui vai dar problema, né? E talvez seja bom dar um problema de reflexão. Sim. Tem um capítulo que eu falo sobre um possível caminho de solução para jogar panos quentes, para usar uma linguagem popular, uma expressão popular, nesse excesso de julgamento, que é não sermos tão fortes nem tão fracos. Vocês sabem que eu gosto, como pensador, de trazer a ideia do ordinário. A felicidade pode ser ordinária, o bem-estar pode ser ordinário, as coisas, o elixir de uma vida plena está no ordinário, eu falo muito sobre isso. E eu acho que, nesse caso nosso, como indivíduos, talvez a gente possa ser
mais ou menos, nem tão forte nem tão fraco. Essa resposta está ligada ao indivíduo. Se eu aceito que eu não preciso ser sempre bom, sempre ético, sempre corretíssimo, que eu não preciso ser o melhor jogador para participar de uma partida de futebol, que eu não preciso ser o melhor lutador para ir treinar lá, né, a luta que eu gosto de fazer, que eu não preciso ser o melhor palestrante para subir num palco, que em determinados momentos eu vou me sentir fraco, né, fisicamente mesmo ou mentalmente, em outros momentos eu vou me sentir forte, capaz de mudar o mundo, mas que tudo isso pode ser encarado com naturalidade, talvez me tire no lugar de esperar que o outro seja perfeito. Que a expectativa que eu não consigo atingir em mim esteja depositada no outro. Esse é o primeiro elemento talvez mais simples da percepção de que nós todos estejamos nessa busca de perfeição, que as mídias sociais, por exemplo, a possibilidade de editar, né, faz com que antigamente você tirava uma foto de um momento, aquela foto era a foto que você só ia saber que tinha acontecido e qual tinha sido o momento na sua plenitude quando você revelava um mês depois, sei lá, 15 dias depois. Hoje você não gosta da foto, você joga fora, até que ela fique boa. Você tem uma capacidade enorme de estabelecer filtros na sua vida, imaginários ou reais, para que você possa aparecer melhor numa transmissão, numa live. O Byung-Chul Han, já citado aqui na Era da Transparência, num dos seus livros, que tem esse nome, fala exatamente sobre isso, sobre a parte estática plana, né? Perdemos a capacidade de olhar os sólidos geométricos. Estudando matemática com meu filho, eu me aprofundei um pouco nessa ideia das figuras planas e dos solos das figuras planas e dos solos geométricos, né? Como é que eles têm a tridimensionalidade, e quando você desenha, você consegue olhar. O ser humano é um pouco assim, você olha por trás, por dentro, diferente de uma figura estática. Então, com relação ao indivíduo, estarmos num lugar de saber que a gente não vai ser nem sempre forte, nem sempre fraco, aceitar essa ambivalência que a gente já falou aqui, pode ser um caminho. No campo da sociedade, sempre um pouco mais complexo, Gustave Le Bon, em Psicologia das Multidões, um livro maravilhoso. Gustave Le Bon ficou durante um tempo quase que cancelado, aí depois voltou com muita força. Ele faz essa análise de como o indivíduo perde a sua individualidade no coletivo, no todo. Como é que ele justifica atos impensados no individual. No coletivo a gente pode falar isso, por exemplo, numa torcida de futebol, né? Quando alguém está ali e xinga com raiva alguém que não conhece, ou quando alguém vai para a guerra, né? Como é que você consegue, né, guerrear com alguém que pode ser um cara como você, né, que talvez não tenha nenhuma coisa diretamente contra você, mas você vai ali ser bélico com aquela pessoa. Eu acho que a gente resgata a nossa essência humana na política do cancelamento. Fomos assim desde que nos encontramos como humanidade. Conseguimos crucificar um inocente na cruz, que estava ali, talvez, para quem acredita, para a remissão dos nossos pecados. A gente conseguiu fazer isso com quem pensava diferente. A gente fez isso lá na Grécia Antiga, né, mandando para a morte um dos maiores pensadores de todos os tempos. A gente não vai ficar livre desse julgamento. O julgamento, a todo momento que ele acontece, ele é um exemplo claro e evidente do quanto nós somos pequenos. A partir do momento que eu estou preocupado em julgar o outro, né, como diria o pensamento contemporâneo, quando eu aponto o dedo para alguém, tem mais 4 apontados para mim. Eu acho que a gente não vai ficar livre disso, e eu acho que a gente precisa, como sociedade, criar cada vez mais ferramentas que permitam, que sejam permissivas à criatividade. A minha maior preocupação não é que a gente deixe de cancelar, de condenar, mas é que a gente se esvazie da nossa criatividade. Hoje é muito difícil você ser plenamente criativo, genuíno, inspirador, tão preocupado com tantos cancelamentos, com tantos olhares para você, para o que você diz. Essa é a minha maior preocupação. Como estimular crianças a serem criativas, indivíduos a serem românticos, né, pessoas a serem plenas, né, nos seus sentimentos, se hoje você é julgado a todo momento. A minha preocupação ela é mais direcionada a esses afetos que deixam de ser estabelecidos diante do cancelamento do que propriamente em ter a esperança de que isso vai deixar de acontecer. Não acredito. Muito bom. E se você que está aqui nos assistindo tem interesse em se afetar com o próximo, saiba que tudo começa com um ponto e esse ponto está dentro de você. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua história, afinal de contas a gente também quer te ouvir. Qual foi a situação da sua vida que você mais se afetou? Seja para o lado positivo, seja para um lado negativo. Em breve voltamos para a gente continuar no nosso lugar da fala com o episódio 2 do tema Afetos. Não perca, fique aqui e vamos já.
Beijo.